Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delonga, hoje o nosso tema é: toda ação gera reação. E baseado neste título, nós vamos a Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, para nós nesta manhã. Vamos começar no 7, fala assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam à carne, né? Tem versão que fala resista ao diabo, né? Mas a versão correta é resistam à carne, né? Porque nós muitas das vezes nos inclinamos mais para as coisas da carne, para as coisas terrenas, para as coisas do homem, né? Então, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo ou à carne, e ele fugirá de vocês, né? Então, e ele fugirá de vocês, dessa inclinação, né? Como a Eva ouviu, né? As inclinações, assim, né? Da carne. Então, nós temos que fugir dessa inclinação, né? Então, preste atenção, hein? Então, preste atenção. E ele fugirá de vocês. Agora, o nosso versículo-chave é o versículo 8, que diz assim: cheguem-se perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, né? Tem versão que fala, vocês que são de ânimo dobre, né? Presta atenção, hein? Purifiquem o coração. Então, nós não temos que titubear, ficar em cima do muro. Então, essa mera palavra nesta manhã era para isso, para que nós viemos de fato confiar no mundo espiritual, né? Chegai-vos a Deus, é uma ação, e ele se chegará a vós, é a reação. Então, tudo que nós precisamos é nos chegar ao mundo, ao reino espiritual, né? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, que faz obras maravilhosas, como diz em Mateus 7, versículo 22, né? Faz, purificou, curou, tudo em nome de Deus, é conhecido no reino de Deus, né? Apartai-vos de mim, assim é o versículo 23 de Mateus 7. Então, nós precisamos avançar no entendimento que espiritual. Vamos lembrar um pouquinho daquela passagem, né, que temos lá nas Escrituras. E dela nós tiramos a conclusão que quando o profeta é muito intercessor, né? Muito sábio, né? Estamos lembrando da passagem lá, né? De Balaão. Então, quando a gente se sente isso, se sente bam, mais espiritual, né? Mais religioso, mais isso ou mais aquilo que o outro, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, muitas das vezes somos na carne, porque o grande eu sou é o Altíssimo, né? É o soberano. Nós estamos, pela misericórdia, né? Trabalhando com os dons, não é título, é dons espirituais que foi dado por ele para nos aperfeiçoarmos, não é verdade? Preste atenção. Então, lembrando dessa passagem de Balaão, nós lembramos uns aos outros, né, que quando nós queremos ser alguma coisa, né, Deus usou o que na passagem de Balaão? A mula, né? Deus usou a mula, porque ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, né? E para o objetivo que ele quer, né? Então, desse jeito. Então, ele usou a mula para poder o homem ver que o poder é de Deus, que o invisível é de Deus, né?
que a força e o poder espiritual é de Deus, não é do homem, né? O homem se põe intercessor, mas no mundo espiritual nós temos o poder de Deus, que a palavra diz em Hebreus 11:1, que a fé é o fundamento, é a convicção, né, daquilo que nós não vemos, né? Então, daquilo que nós não vemos, o homem confia muito no que vê, né? É na areia, é no tapete, é nisso, é naquilo, é pôr a mão, é fazer acontecer, e subir aqui, é beber aquilo, é o salzinho, é aquilo outro. É religiosidade. É proibido? Não. Mas temos que ter consciência do culto, o que? Racional. Temos que saber separar o que é do homem, o que é nosso, o que é terreno, né? O que é terreno, para poder, né, não identificar para o outro que o que nós fazemos na carne é de Deus. Então temos que ter responsabilidade, né? Responsabilidade, zelo pela mensagem dos altos céus. Então, nesta manhã vamos falar sobre isso, sobre a fé salvífica, a fé divina, a fé de Deus. A fé que vem do alto, não a fé que nós temos num copo d'água ou não. Isso temos que ter o entendimento que muitas das coisas que nós fazemos é símbolos, né? Porque o homem precisa ver alguma coisa, né? Como Tomé, o que Tomé quis pôr a mão, né? Quando Jesus ali se mostrou para ele, já Jesus ressuscitado, ele quis pôr a mão. Porque ele, assim como muitos de nós hoje, precisamos sempre tocar, ver, para acreditar. Mas a fé é a convicção daquilo que nós não vemos. Por isso foi dito: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Nós não andamos com Jesus, nós não andamos junto com o povo que andou com Jesus, mas nós cremos. Então é este o fundamento da fé. Cremos no Deus, não o Deus morto, mas no Deus vivo, aquele que ressuscitou e disse que estaria em nosso meio. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse: eu vou e vou voltar. Não. Ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eis que eu estou convosco todos os dias, Até aqui nos ajudou o Senhor? Não. Ele disse sempre, eternamente. Eternamente. Amém? Então, preste atenção, hein? Mas não se esqueça de ser patrocinador do nosso canal, né? O Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Como? Como que você patrocina? Olha, curtindo. Vai aí nessa mãozinha embaixo assim e vamos curtir o nosso canal, né? Vamos curtir, comentar, né? Aí no comentário, aperta no comentário e comente, né? Se está sendo proveitoso esses nossos videoaula, né? Se está sendo proveitoso para você. Se você já sei tudo, irmã, né? Eu já entende tudo, quer saber? Muito bem. Mas compartilha com seus irmãos, com o seu próximo, entendeu? Com o seu grupo, para que eles venham curtir também, compartilhar, comentar e se inscrever em nosso canal. Você já sabe de tudo, você já é mestre, né? Você já é mestre, mas compartilhe porque muitos não são, entendeu? Ainda continua sendo discípulo
né? Fazendo discípulo. Então compartilha. Vamos aí, ó. Agora rapidinho, curte, você vai já estar evangelizando comigo. Presta atenção. Então toda ação gera uma reação, não é verdade? Agora me diz, como você tem agido, né? A sua ação é sobre o quê? É sobre o quê? Ou sob o quê? Né? Como você está agindo? Você está agindo de que forma? A sua ação é de que forma? É precipitadamente? É sem pensar? Você tem orado a Deus, pedindo a Deus, né? Direção, luz. Como você tem agido para que Deus venha ter reação diante da tua ação? Como você tem agido? Gerar reação de Deus na sua vida, né? Gera amor. Nós temos que lembrar Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. O que o homem planta, o homem colhe. Então temos que ter responsabilidade da nossa ação. Estamos sendo verdadeiros? Hein? Estamos sendo verdadeiros? Na nossa ação? Da forma que você está agindo na prática, você está agindo também na mente? Qual é a sua intenção no que você reage? Né? O que você fala é aquilo que está no seu coração, de fato? Então temos que entender, de Deus não se zomba. O que o homem planta, colhe. O que o homem plantou está colhendo, o que nós estamos plantando hoje, vamos colher. Né? Então a sua ação é querer ser mais religioso que o outro? Tu quer ser mais espiritual, mais sábio, né? Temos que ver qual é o nosso tipo de ação. Porque muitas das vezes a nossa ação, né, é entendido como pessoas arrogantes, né, pessoas soberbas, né? Então nós temos que entender da forma que nós estamos passando esta ação. E da forma que o outro está recebendo essa ação. Que muitas das vezes a gente fala de uma forma, né? Mas ainda bem que Deus sonda o nosso coração. Ele sabe a intenção do seu coração, né? Porque não podemos agradar a todos, nem Jesus agradou, chamaram ele de Beelzebul, né? Falaram com ele, de Nazaré sai alguma coisa? Não acreditam, né? Muitas das vezes, nos próximos, nós queremos às vezes estar sempre sobre os próximos. Mas temos que estar nem sobre e nem sob. Temos que estar no mesmo patamar, porque somos todos, estamos todos, né? Com a mesma ação de adoração ao Altíssimo, né? E ação de adorar em espírito e em verdade, que é a palavra verídica, né? Não filosofia, dogmas, regras de religiosidade terrena. Entendeu? Me preste atenção. Então eu lembrei agora, né? Eu lembrei agora daquela passagem que é conhecido por todos, né? Que Pedro estava ali no barco, né? Porque ele tinha decidido ir pescar depois de todo o acontecimento da cruz. E ele ali resolveu, vou pescar. Ele tinha sido confiado o quê? Pescar a outros, o próximo. E ali os outros falaram, eu vou contigo.
E sabemos da passagem, não podemos nos estender muito, que quando Jesus apareceu ali, mostrando ele o mundo espiritual, andando ali sobre as águas, Pedro disse, é fantasma. Pedro não entendeu nada que foi dito para ele. Pedro não entendeu nada. A doutrina de Jesus, o ensinamento. Então Pedro ficou, titubeou, mas quando Jesus falou para ele, vem, que ele disse, né? És tu mesmo, Jesus? E Jesus disse, Pedro, vem, que hoje estamos falando de fé. E Pedro começou a andar. Por alguns segundos ele compreendeu que aquele era um mundo real, espiritual, que era o poder de Deus, e ele começou a ir. Mas no meio do caminho, de repente nem chegou no meio do caminho, sabemos que Pedro afundou. Ele foi sendo imergido. Agora nós temos que compreender esta passagem. Por que Pedro afundou? Ele andou com Jesus. Por que Pedro afundou? Pedro era pescador, sabia nadar, conhecia o mar, aquela área toda. Mas Pedro afundou, porque Pedro foi em direção a Jesus por um instante, assim como nós às vezes vamos. Mas depois Pedro lembrou do poder terreno, porque ele era pescador, ele entendia tudo ali do mar, e ele voltou-se para ele afundou, porque quando estamos diante desse Deus vivo, nós temos que abolir este nosso costume de estar muito focado no homem, focado nas coisas terrenas. Porque nós somos tão incrédulos que às vezes parecemos que temos fé. Parecemos. Mas como Pedro viu Jesus e disse, é fantasma. Falamos no mundo espiritual, mas de verdade, muitas das vezes não cremos neste mundo espiritual. Porque muitas das vezes, quando vemos pessoas, às vezes enfermas ou com coisas difíceis, passagens difíceis, passando pela vida, enquanto está, vamos mandar fulano, não sei quem está orando, todo mundo vai orar e assim assado, e está todo mundo naquela fé ali. Se for um enfermo, está todo mundo confiando. Aleluia por isso. Glória a Deus. Mas quando alguém diz, ou um médico, ou um advogado, ou quem for falar assim, gente, esta causa, agora só Deus. Não tem jeito, só Deus. Olha o que está falando, não tem jeito, só Deus. Como é que nós reagimos? Se for um enfermo, quando o médico fala, olha, agora está nas mãos de Deus, o que nós fazemos? Enquanto estava nas mãos do homem, a gente fica firme e confiando, mas quando ele fala, agora não posso fazer mais nada, agora é só Deus. Nós falamos, seja feita a sua vontade, mas com fé? Não. Nós já botamos o quê? O pé na estrada, porque achamos, então, acabou. Se o médico, o homem inteiro falou que isso agora é só Deus, é porque está no fim, acabou. Não tem jeito. Não é assim que nós agimos? É assim a nossa fé. É assim a nossa fé. E a fé é a firme convicção do que nós não vemos,
mas cremos. O problema é que nós cremos nas coisas da nossa forma, conforme aquilo que nós queremos. Mas a nossa fé tem que ser em Deus da forma que Ele quer. É por isso que a gente, quando o médico, alguém falar, agora é só Deus, a gente acabou. Entende? Que Deus, Ele é Deus, agindo pelas mãos daquele que Ele enviou, que é um médico, é um advogado, é um familiar, alguém que te socorre. Mas Deus, Ele é invisível, né? Ele é invisível, mas real. E nós temos que confiar nesse Deus, orar de verdade, agradecer a Deus, porque é esse mundo invisível que sustenta todas as coisas. É quem criou, é que sustenta, é que tem o verdadeiro amor, e é esse Deus que nós temos que levantar de manhã, agradecer. Temos que deitar agradecendo. Orai sem cessar. E o orar sem cessar não é ficarmos como Ana, que aqueles que os outros olham pensam que estamos enlouquecidos. Não, é ligados, com a mente ativada o tempo todo em Deus. Estamos já vivendo dias maus, mas a palavra veio nos dizer, veio porque está escrito há mais de 2000 anos, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês são mais que vencedores. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Assim é a palavra. Então não importa as circunstâncias, não importa. Não importa a circunstância, a nossa fé tem que ser salvítica. Porque quando nós cremos, nós avançamos. Mas quando não cremos, nós ficamos no meio do caminho. E para nós terminarmos, eu lembrei de uma passagem que tem nas Escrituras. É lá em Miqueias, eu estou com uma Bíblia aqui, vou ver se eu acho rapidinho. Só está com o Novo Testamento, mas deixa eu ver aqui na outra Bíblia. Está em Miqueias 2:10, para a gente terminar com chave de ouro esse entendimento. Miqueias 2:10, vê se eu acho, que diz, só ver, meu Deus, tomara que eu ache, né? Se eu não achar aqui, vocês procurem aí, eu deixo nessa manhã para vocês, para nós, Miqueias 2:10, se vocês acharem, beleza. Que diz, acho que levantai-vos e vamos nos daqui. Levantai-vos e vamos nos daqui. Estou procurando, hein? E vou achar. Vou desligar aqui enquanto eu não acho. Então chegamos aqui em Miqueias 2:10. O cabeçalho diz: ai dos opressores gananciosos. Vamos terminar em Miqueias 2, versículo 10, que diz assim: levantai-vos e ide-vos. Tem ação, levante, tem atitude. Toda ação gera uma reação, é o nosso título de hoje. Levantai-vos e ide-vos. Não fique parado. No seu entendimento, no seu conhecimento, sempre poderemos avançar. Eu lembrei agora rapidinho de Filipenses 3, a partir do versículo 12 ali, que ele fala ali, Paulo fala aos Filipenses, não que eu tenha alcançado,
Mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Mas você quer ficar parado em tradição, em costumes terrenos, em costumes de homens. Muitas das vezes em costumes de Israel, costumes farisaicos. Aleluia, preste atenção, hein? Aleluia, vou ler. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa o quê? Da imundície que destrói, sim, que destrói o que? Dolorosamente. Aleluia. Então vamos nos levantar, ter ação e prosseguir naquilo que Deus mandou você fazer, né? Plante amor, compartilhe amor, compartilhe a palavra de Deus, não palavras de homens. Não queira na vida Isaías 29:13. Entende? Que o próprio Jesus lá em Marcos 7 disse, bem profetizou a vosso respeito, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, né? Então vamos ter compreensão. Então vamos levantar, né, neste mundo espiritual para reinar em vida. No mundo, reinar no reino quer dizer governo. Reinar quer dizer governar. No mundo de Deus, Mateus 7, versículo 22. Eu fiz maravilha no seu nome. Eu fiz isso e aquilo outro no seu nome. Mas Jesus não conhece no mundo espiritual. Você só foi religioso e mais nada. Você só copiou o que o outro fez, o que o outro faz, o que te ensinaram, o que vovô passou, o que a vovó passou. Mas o que importa é ter entendimento do mundo espiritual para poder compartilhar isso e as boas novas para nós. É a novidade de vida. Saber quem é você de verdade. Saber quem é você, quem somos nós de verdade. Porque essa não é a nossa aparência real, esse é um veículo, a carne é um veículo para andarmos aqui na terra. No livro de João, capítulo 17, Jesus disse, Pai, quando ele entregou o governo, né? Entregou o governo, o reino ao Pai. Ele, Pai, não quero que os tire do mundo, eu quero que os proteja no mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém? Então preste atenção. Preste atenção. Preste atenção. Quer ver um filho de Deus? Olhe-se no espelho. Quer saber se você é filho de Deus? Pratique o bem, sem olhar a quem. Então é essa palavra de hoje que eu tenho para compartilhar com vocês, meus irmãos. Beijo no coração e não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, curtir os nossos vídeos, comentar o nosso vídeo. Me ensina, por favor, né? Eu quero me libertar, eu quero conhecer. Conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade? Então é a verdade. Então vamos compartilhar a verdade para nós todos sermos libertos. Não para fazer libertinagem, mas para ser libertos. Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Não é verdade? Então temos a mente de Cristo ativada para ser livres, para pregoar o amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Podemos ser isso, podemos ser aquilo, o que quisermos. Mas se nós não tivermos amor, nada somos. Tá bom? Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém?